Bom dia, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem, a edição de número 2012. Impressionante, a edição de número 2012 já. Eu estou gravando este programa na madrugada desta sexta, 17 de maio de 2024, que é quando ela vai ao ar. Daqui a pouco ela vai estar indo ao ar aqui no canal Paz e Bem. Então, as últimas 2 semanas, eu tenho tematizado aqui, dialogado com vocês aqui no Paz e Bem, a partir do desastre catastrófico e, ao mesmo tempo, criminoso do Rio Grande do Sul, né? O desastre do Rio Grande do Sul, que é ele, em si mesmo, uma consequência da maneira como o modelo econômico, como a humanidade e o modelo econômico vigente, predominante, dominante na humanidade, pelo menos no Ocidente, no planeta, ao longo dos últimos séculos, tem sido o capitalismo. Mas mesmo antes do capitalismo, né, o modelo controlado a ferro e fogo pelas assim chamadas classes dominantes, que vão mudando, né, ao longo da história. Pois bem, o que eu queria trazer hoje é pensar que há alternativa, porque a gente fica, às vezes, com uma ideia de que não tem outro jeito, de que este é o jeito, de que este é o único jeito. Isso, de certa maneira, representa a vitória do que nós consideramos e chamamos, especialmente a partir dos final dos anos 80 e anos 90 do século passado, de pensamento único. Por exemplo, o neoliberalismo, né? Hoje a gente vê isso até no próprio governo Lula, né? A ideia de que há um conceito de gestão das coisas, economia, do reino das coisas, da economia, de que é igual para todo mundo e que não dá para ser diferente, que é o tal neoliberalismo, né? E que a gente vê aplicado, inclusive, até num governo que, em tese, seria um governo de centro-esquerda, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, desse quase ano e meio já de governo, que não é bem assim, não é a qualificação mais exata, de que só dá para fazer desse jeito. Só dá para fazer tendo prioridade para a questão fiscal, só dá para fazer tendo prioridade para o tal do déficit zero, do superávit. Não. Nós sempre, a esquerda católica, a esquerda cristã, a esquerda do candomblé, a esquerda da Umbanda, a esquerda do espiritismo, a esquerda ateia, a esquerda agnóstica, nós propugnamos ao longo das últimas décadas, de que não há um pensamento único. Outro pensamento. Portanto, a crise climática, que redundou no desastre do Rio Grande do Sul, agravada por medidas concretas tomadas no próprio Rio Grande do Sul, mas a crise climática global não era uma inevitabilidade e não é uma condenação perpétua que deva pesar sobre a humanidade. Não é. Assim como o neoliberalismo não é uma condenação perpétua. O neoliberalismo e todo o seu pensamento ao seu redor, né, de que precisa cortar gasto de educação, que precisa cortar gasto de saúde, que precisa economizar, né, essa falsificação de tratar o Estado como se fosse uma família, né, essa equivalência que se faz. O presidente Lula faz essa equivalência, que é uma falsa equivalência. O Estado não é uma família. Essa falsa equivalência entre Estado e família é falsa. A economia de um Estado não tem nada a ver com a economia de uma família. História de que não precisa fazer economia
Se você não faz economia, se João e Maria não fazem economia, vão comprometer o futuro dos seus filhos. Então, precisa apertar o cinto, precisa fazer um orçamento todo mês, precisa trabalhar com déficit zero, ou precisa trabalhar com superávit para poder guardar dinheiro para, no futuro, poder comprar uma casa, poder viajar, poder pagar a educação dos filhos. Não é assim que o Estado funciona, apesar da gente sermos levados a acreditar que assim seja. Não é. Não é. Hoje, para nós cristãos, católicos e de outras denominações, é sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. Nós estamos em pleno período pascal, no tempo litúrgico, que é um tempo que corre paralelamente ao chamado tempo civil. Então, 7ª semana do tempo da Páscoa. Neste dia, em diversas comunidades, cada vez menos, mas ainda em diversas comunidades ao redor do Brasil e do mundo, então celebra-se ao longo do dia o que se convencionou chamar, no interior do cristianismo, de liturgia das horas. A liturgia cristã, católica e até de algumas outras denominações cristãs não é restrita à chamada liturgia da missa. Não. Tem também, eu já falei várias vezes isso aqui, Existe uma outra liturgia, que é a chamada liturgia das comunidades, que é a liturgia das horas. Então, é toda uma programação de acompanhamento do tempo. A liturgia é isso, É acompanhamento do tempo. No tempo civil, no tempo dos dias que transcorrem, um depois do outro. Hoje, por exemplo, 17 de maio de 2024, esse tempo pode ser atravessado, e assim o é para os cristãos, assim o é para os muçulmanos, assim o é para os indígenas, assim o é para os povos pretos. Ele pode ser atravessado por um outro tempo, o tempo do mistério. Neste tempo do mistério, há então a liturgia das horas. Então, esses tempos são todos eles pautados por programações litúrgicas próprias, em todas as dimensões de espiritualidade e religiosidade. Então, no caso da religiosidade de parte do cristianismo, então, hoje celebra-se a liturgia das horas específica da sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. E aí, nestas celebrações que se fazem nas comunidades, agora, neste começo de dia, agora eu estou gravando 4h50 da manhã, daqui a pouco, às 6 horas, vai estar indo ao ar aqui na sexta-feira. Então, neste tempo, entre a madrugada e a manhã, uma das orações ou um dos cantos que se fazem é o do Salmo, então, é o Saltério, o livro dos Salmos da Bíblia. São 150 salmos. Hoje, agora, na madrugada da manhã, é um tempo dedicado ao Salmo 148. Bom, tudo isso para falar do Rio Grande do Sul, tudo isso para falar da crise climática, tudo isso para dizer que a ideia de que é possível outra relação com a natureza atravessa a história da humanidade. Nós não estamos condenadas e condenados a este tipo de relação com a natureza que é pautado pela destruição e pela dominância. A relação de amizade, a relação de companheirismo, a relação de irmandade com a natureza é possível. E atravessa a história da humanidade. Eu estou trazendo aqui a história a partir da visão do cristianismo. Mas vai lá no Candomblé. Onde são os terreiros do Candomblé? Dentro das matas. Agora já nem tanto, com a urbanização aceleradíssima dos tempos que correm, não é bem assim, mas há uma busca dos terreiros de Candomblé para estarem aproximados das matas, das florestas, nesta relação. Os povos indígenas, aqui no Brasil é patente isso, eles têm uma ideia de que, inclusive, eles, povos indígenas, integram a natureza numa relação de profunda harmonia. Então, hoje é o dia em que nós estamos rezando, cantando nessa liturgia, o Salmo 148.
Eu vou ler aqui um trecho do Salmo, dessa tradução popular do Salmo 148, que consta aqui do ofício divino das comunidades. A liturgia das horas é organizada no chamado ofício divino. Existe um ofício divino, vamos dizer assim, institucional da Igreja Católica, e existe essa tradução feita no Brasil, é um projeto brasileiro, no tempo da Teologia da Libertação, que é uma tradução popular, né, deste ofício divino. Então, mas este Salmo 148 está sendo cantado tanto aqui quanto na liturgia das horas mais institucionalizada da Igreja. Ele diz assim, é um grande canto lá na igreja. Louvação ao Senhor nos altos céus. Louvação, anjos todos nas alturas. Louvação, sol e lua, céu e estrelas. Louvação, nuvens, belas criaturas. Vamos ver como esse salmo é retomado séculos e séculos depois. E este espírito continuou vivo ao lado do espírito da dominância e destruição. E é muito curioso, né? Porque louvação, sol e lua, céus e estrelas, louvação, nuvens, belas criaturas. Ou seja, o Salmo considera que o sol e a lua, os céus e estrelas, as nuvens, são todos eles belas criaturas, seres animados e não inanimados, seres com ação, com possibilidade de ação. Que ação é essa? Louvar aquele que na concepção cristã original, não apenas cristã, mas na concepção cristã, na concepção judaica, na concepção muçulmana, as criou. Criou o céu, criou a lua, criou o sol, criou as estrelas, criou as nuvens. Então, e que toda esta criação, todas estas criaturas podem, então, louvar aquele que as criou, ou aquela que as criou. Louvem todos o nome do Senhor, pois foi ele quem disse e assim se fez. Deixou tudo bem estabelecido, e jamais passará a sua lei. Louvem todos na terra seu Senhor, os abismos profundos a cantar, furacões, trovoadas, nevoeiros, sua palavra cumprir e celebrar. E aqui é interessante, né, ver como há uma relação não de hostilidade, não de temor arrasador, mas de considerar que furacões, trovoadas e nevoeiros são elementos constitutivos da natureza e não precisa se ter uma relação terrificante com eles, porque até eles podem louvar aquele que os criou. E aqui, então, vou ler mais uma estrofe. Louvem montes, encostas e baixadas. Louvem árvores, pinhos e fruteiras. Louve tudo que voa e que se arrasta. Animais da floresta e caseiros. Lindo, né? Lindo. Então, este é o espírito de esta vertente, porque ela vai conviver com outra vertente, que é esta vertente no interior do cristianismo, que, como eu disse, vai se expressar em outras tradições da humanidade, né? O candomblé, a tradição muçulmana, a tradição judaica, a tradição indígena, em luta, em concorrência com outra tradição, que convive no interior delas próprias. Então, a gente vai ter no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, apesar de não ter sido o primeiro a ser escrito, né? Ele foi um livro escrito, né? Porque tem uma versão fantasmagórica e fundamentalista de que a Bíblia teria sido um texto ditado por Deus, né, sem tempo e sem lugar, mas não, né? A pesquisa histórica constata que os textos da Bíblia, assim como todos os textos da humanidade, foram escritos num período determinado com um objetivo determinado. No caso do Gênesis, em que pese ser ele o primeiro livro da Bíblia, ele foi escrito durante o tempo em que, supõe-se, o povo judeu, ou parte dele, estava escravizado lá na Babilônia. Estava dominado lá na Babilônia.
portanto, muito antes do início dos tempos. Então, o livro do Gênesis não é um livro escrito ao início dos tempos, ele é uma interpretação do que aquela comunidade pensava ser o início dos tempos. E aí, o Gênesis, ele vai ter em si mesmo, né, até porque esses textos são escritos, reescritos, são várias camadas de escrita em cada um desses textos, ele vai ter esse duplo olhar para tudo, e no caso aqui, para a relação com a natureza. Então, olha que interessante. O livro do Gênesis, ele começa, é um clássico, né, muito conhecido, pelo menos no Ocidente, ou parte do Oriente também. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Que mesmo já tem uma concepção, essa ideia de que havia algo vazio a ser ocupado. Mas nunca foi assim. Nunca foi assim. Né? Esta concepção é uma concepção distorcida. Né? A Terra era com forma e habitada. Então, esta concepção de que a Terra era sem forma e vazia, ela vai dar nessa ideia. Bom, se ela é sem forma e vazia, eu vou dar a forma, eu vou ocupar, eu vou dominar. Curiosamente, vejam que este é o tema subjacente à criação do Estado de Israel na dominância do sionismo contra os palestinos. Né? Eles vão dizer lá, na década de 40 do século passado, que Israel, ou que a Palestina, era uma terra sem povo, ou seja, para eles os palestinos não existiam, né, deviam ser ignorados, deviam ser suprimidos, o que estão fazendo agora, para um povo sem terra, os judeus. Na verdade, os judeus de perfil de corte sionista. Mas aí, ao longo do Gênesis, há também, convive com esta ideia, uma ideia de admiração a isto, a natureza. Né? E vai dizer assim, mais adiante, lá no versículo 12. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, de que esse florescer da natureza era bom. Bom, e aí segue, e quando chega no versículo 26, isto aqui vai dar uma encrenca danada na sua leitura, na sua interpretação através dos séculos. Mas está escrito assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Este versículo vai trazer em si mesmo uma concepção de que isso aqui tudo estava a nosso serviço, e que cumpria ao homem dominar e estabelecer sua dominação sem regras, sem lei, porque a ele foi tudo entregue como um presente. Essa versão vai ser uma versão prevalecente ao longo da história do cristianismo e na civilização chamada judaico-cristã, especialmente no Ocidente, ela vai dar base para essa ideia de que isto aqui, este planeta, é um presente de Deus para o homem e que ele vai estar aqui para sempre, forever, à disposição do ser humano. Mas esta concepção é fundamental, ela é nodal para o capitalismo. Ela é nodal para o capitalismo. E aí tanto faz, né? Se é o cristianismo de corte católico, ou protestante, ou mais recentemente evangélico, há todo um recorte do cristianismo
apropriado pelas classes dominantes que vai dizer isso, né? Eu tenho legitimidade, não apenas oriunda da lei dos homens, mas da lei de Deus para fazer o que eu quiser com esse planeta, porque ele é meu, porque ele me pertence. Em 2015, o Papa Francisco vai lançar uma encíclica, que é a mais famosa do seu papado. Segura aí, já volto nela. Então, esta interpretação vai conviver e vai digladiar com outra interpretação que está subjacente a esse texto, ao Salmo 148 e mesmo ao Gênesis, que é, não, a humanidade não está aqui para dominar, a humanidade está aqui para construir uma relação de amizade com tudo que vive e respira nesse planeta, um bem comum de todas as criaturas, e não apenas de uma criatura. Esta criatura, homem, antropos, que vai dar um antropomorfismo, essa ideia de que o homem é o centro de tudo. Assim como no passado houve a ideia de que o planeta Terra era o centro do universo. Eu descobri que não era. Então, esta luta dessas duas concepções vai prosseguir. E ela vai ter um representante desta versão da amizade fundamental e que marca a história da humanidade até hoje, que é Francisco de Assis, conhecido entre os católicos como São Francisco. Ele, na virada do século XII para o XIII, quando ele vai viver, ele vai estabelecer esta relação de profunda amizade e respeito, e não de dominância, não de degradação, não de destruição com o planeta. E o momento auge dessa interpretação que ele vai dar, e que vai marcar muito a história da humanidade, é o chamado Cântico das Criaturas, que é o louvor a essa amizade entre a humanidade e a natureza, que os indígenas depois vão dizer, entre homens e natureza, um todo que deve ser considerado como um todo harmônico. Somos natureza, nós seres humanos. Não existe o homem e a natureza, somos também natureza. Francisco de Assis vai dizer assim: louvado seja meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. Há um eco deste primeiro momento do Gênesis ali, né? Há um eco evidente, esse eco. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Veja que interessante que Francisco de Assis vai reinterpretar aquele texto do Gênesis, que o Gênesis vai dizer, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e, portanto, o homem pode tudo. Francisco vai dizer algo diferente disso. Quem é imagem de Deus é o Sol. É o, mais propriamente, é o irmão Sol. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, e aí vai, né? Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe Terra, Pachamama, né? Na expressão incaica, né? Que os incas que não conheceram a formulação de São Francisco que não conheceu a formulação incaica. Então, louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã e mãe Terra, que nos sustenta e governa. Veja como há uma mudança dramática e bela de concepção. Quem sustenta e governa não é a humanidade, não é o ser humano, é ela própria, a mãe Terra, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Esta expressão, louvado seja, que vai percorrer todo o Cântico das Criaturas de Francisco de Assis, vai ser ela que vai dar nome à encíclica de outro Francisco, cujo nome é tomado deste primeiro Francisco, que é o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, louvado seja. Está tomado exatamente do Cântico das Criaturas, que é o grande grito pelo meio ambiente lançado pelo Papa Francisco em 2015, ainda nos primórdios
do seu mandato como Papa, do seu governo como Papa. Então, de certa maneira, o Papa Francisco está ali dizendo o seguinte: esta concepção de dominância do homem como tendo o planeta à sua disposição por referência divina não é assim, não. A referência é esta outra referência, a do homem irmanado com a natureza. Louvado seja, meu Senhor. E aí, o Francisco vai usar uma imagem interessante, que ele vai dizer, olha, houve essa ideia da centralidade da humanidade levou a uma distorção. O planeta não está aí para que o homem seja o seu capataz e feitor. O planeta está aí para que o homem seja o jardineiro. É bonita essa imagem. Portanto, é encarregado da preservação e não da destruição. Lindo, né? Então, há uma luta de concepções no interior da humanidade. E a ideia de dominância humana com possibilidade de submissão do planeta e de tudo que aqui vive e respira, as nuvens, as águas, os rios, as florestas, as montanhas, é uma concepção parcial, não é o pensamento único. Há outros pensamentos, ou no mínimo mais um pensamento. E esta concepção é a concepção que dá base à ideia de que está tudo aqui à nossa disposição e podemos usar à vontade, podemos destruir à vontade. E ao longo do século XX, pelo menos ali até os anos 70, havia uma ideia de que podia-se fazer o que quisesse porque era infinito, de que o planeta dispunha de recursos à disposição dos seres humanos de maneira infinita, que nunca ia acabar. Mas já ali nos anos 70 do século passado, os cientistas vão começar a dar um alerta. Não é infinito. Não é infinito. É finito. E pode acabar. E se nós formos os algozes do planeta, em vez dos jardineiros do planeta, nós vamos liquidar com tudo. Esse conhecimento vai se consolidando, né, ao longo da década de 80, 90, e hoje está aí disponível para todo mundo. Que vai quando começa a se falar do aquecimento global e, mais contemporaneamente, da crise climática. Pois é. Jeitos e jeitos de pensar a economia, de pensar a relação com a natureza e, portanto, de pensar quem somos nós e o que estamos a fazer aqui. E que este quem somos nós está perpassado por algo que se chamou posteriormente de luta de classes. Quem somos nós? Há um quem somos, que significa os trabalhadores, as mulheres, os jovens, os estudantes, que é um quem somos muito diferente dos banqueiros, dos industriais, dos donos do agronegócio ou do agrofascismo. Então, há um múltiplo quem somos, e que estabelece, portanto, múltiplas, ou pode estabelecer múltiplas relações com tudo o que aqui vive e respira. Na capa deste Paz e Bem, deixa eu ver se consigo colocar aqui, há uma imagem de duas pessoas que, deixa eu me ver aqui, que assumiram com radicalidade uma dessas concepções. Aqui. Esta concepção da amizade radical, né? Então, a gente tem sobre o chão dessa floresta destruída por aqueles que acham que a floresta está à disposição do seu projeto econômico, da sua ganância financeira, da ideia da dominância, houve gente. Chico Mendes, e depois Dorothy Stang, né, separados por poucos anos, né? Chico Mendes morreu, foi assassinado em 1988, um jovem de apenas 44 anos, e Dorothy Stang
foi assassinada em 2005, ambos na Amazônia, ambos para proclamar, para defender, para serem exemplos da possibilidade de uma relação de amizade e não de dominação. E foram mortos por aqueles que dizem, não, amizade não é possível, a relação deve ser de dominação, mas não de dominação de toda a humanidade, de dominação nossa. Nossa. Os donos de gado, de gente, os donos de mata, os donos que matam e mataram efetivamente tanto Chico Mendes quanto Dorothy Stang e tanta gente, né? Tanta gente ao longo da história. Defender o planeta, defender o meio ambiente, defender a natureza não é algo idílico de gente alternativa, como se diz. É algo muito concreto e que representa riscos concretos também para a vida das pessoas. Defender a natureza e o planeta é algo que colide frontalmente com o projeto econômico dominante. Isso aí. Eu sou Mauro Lopes, esta foi mais uma edição do programa Paz e Bem, edição de número 2011. Paz e bem para todo mundo, nesta sexta-feira, 17 de maio de 2024. Termino com um convite. Esteja aqui, seja amigo, seja amiga do nosso canal, Paz e Bem, se você tiver condição, aqui embaixo na descrição tem um link para você contribuir, se puder, se quiser, com a manutenção do canal. É um canal que não tem como objetivo, não é um canal em que pese viver à sombra do capitalismo, não é um canal capitalista, ou seja, não queremos ficar ricos, ninguém aqui quer ficar rico, né? Mas a gente tem as despesas até desde pagar para manter o canal, pagar alguns programas, fazer alguns investimentos e também pagar 3 estagiários que nos ajudam na manutenção desta programação, que você vê o canal Paz e Bem hoje, tem programação de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda. Te agradeço demais por estar, te agradeço demais por você estar aqui, participando, partilhando da vida ao longo desses anos todos. Paz e bem, paz e bem.